Ele é ex-candidato a vereador, ex-jogador do Caratinga, ex-dirigente do Caratinga, ex-presidente da Liga, só não é estelionatário. Estamos aqui recebendo a visita do Jorginho Magalhães, Jorginho do Mexidinho, e hoje nós vamos dar um foco diferente no programa. Nas outras vezes, mais seriedade, um programa mais sisudo. Hoje não, nós vamos falar de muita coisa, a gente tem muita historinha para contar. Tem umas historinhas especiais da época de jogador de futebol, tem historinha da época de política também, e enfim. Hoje nós vamos fazer um papo diferente, mas vamos falar sério também um pouquinho sobre o ponto de vista do Jorginho com relação à necessidade de mudança na política do Brasil. Ô Edilson, é um prazer, né, para mim estar aqui com você. Você sabe que o carinho e admiração que eu tenho por esse grande jornalista que é você. E é sempre gostoso quando eu estou em casa, né, curtindo aqui os debates aqui, as entrevistas que você faz aqui, grandes entrevistas, né? A última agora, né, com o nosso juiz, né, de direito, falando sobre as eleições, um momento, né, de muita importância para o nosso país. Então é sempre gostoso, tá entendendo, te acompanhar e ver. E agora, né, eu estou aqui feliz da vida, né? Não é aquela avacalhação que é lá na hora do Carraro, né? Eu vou te falar, o Carraro, né, rapaz? É um figuraça, né? E no programa de esporte a gente, né, tem que, às vezes, interpretar alguma coisa lá, porque eu represento o Atlético, mas tem que reconhecer que o Cruzeiro também está num grande momento, agora, tem que me render a isso, e né? Falando da situação do programa de esporte, tem dia que eu estou na redação ali, preparando o jornal, e eu falei, poxa, será que está acontecendo briga lá na gravação do programa de esporte? Jorginho está exaltado, nervoso, mas é tudo para inglês ver, Jorginho? Não é tudo para inglês ver, não, para português também. Mas a verdade é que, você veja, rapaz, eu represento o Atlético, né? E o André Chalabi representa o Cruzeiro. Mas que para mim é muito complicado, você vê o Atlético não reage, né? O Atlético tá lá naquela penúria, né? E o Cruzeiro só avançando, um futebol bonito, né? Um futebol realmente de campeão mesmo, um futebol, quando nós estamos cobrando tanta coisa de melhor no Brasil, o Cruzeiro tá acenando aí pra gente ver que tudo pode se melhorar, né? Isso. E eu tenho que fazer o contraditório, não é fácil. Mas agora como é que é? Eu já percebi também que tem hora que o Cruzeiro, com essa corda toda, com essa folga, tá podendo até, como um carro que pudesse estar correndo de marcha ré, todo mundo no sentido normal, e você ainda tira um sarrinho da cara do André? Consegue isso? Aí eu tenho que buscar, você tá entendendo? Lá nos anos atrás, aquele espírito de ex-jogador de futebol, aquela coisa de boleiro, né? A gente busca ali alguns recursos, porque também eu tenho que amenizar a situação para nós atleticanos, né, que estamos do lado de lá, né, os atleticanos que estão do outro lado. Então eu tenho que buscar aí, né, aquela coisa mais de boleirada, né, e ali dá para ir levando. Você torce para o Flamengo também. Você torce mais para quem? Para Flamengo ou para Atlético? Edilson, a situação é o seguinte, eu nasci aqui nas margens da BR-116, né? A popular Rio-Bahia. Eu tenho hoje 63 anos de idade. Então eu nasci Flamengo. 63, mas com um corpinho de 25, né? Oh, aí, garoto. Em cada perna. Também. Então eu nasci Flamengo. Na época não existia futebol mineiro, depois me tornei atleticano, né? Então é lógico que eu sou um apaixonado pelo Atlético, mas não posso também deixar de ter um carinho, né, pelo Flamengo, que foi o meu primeiro clube a torcer. E é um clube de massa, um clube, né, gostoso de torcer para ele também. Aliás, o Atlético, mas eu sou mineiro, o né? Atlético voltou a ser time de massa também agora, né? Tem aquela pesquisa que o André não aceita de jeito nenhum. E aí que eu tenho que me apegar, né? O Galo não está bem no Brasileiro, o Cruzeiro está lá nas alturas e eu tenho que me apegar nessas coisas que está acontecendo, né? É numa pesquisa, né? É na Libertadores ainda, é na Recopa, né? Então, assim, o André vai lá, assim, quando eu fico prestando atenção, quando ele dá uma deixa, aí eu vou do outro lado, aí eu consigo tirar o foco dele. Jorginho, agora, mudando de assunto um pouquinho. Você foi candidato a vereador por 2 vezes.
por 2 vezes. E a primeira você teve uma votação, quase foi eleito até, né? Na primeira eleição, foi nos anos 90, interessante, de 80 para 90, faltou, eu não lembro bem a quantidade de votos que eu tive, faltou 28 votos para me ser eleito. Mas aconteceu um fato interessante, é que eu fui cassado e quase fui eleito, sem ser candidato. Você, cassado? Não fui. Questão de registro? Eu falo cassado para dar mais ênfase, né? Mas a minha candidatura, foi cassado o registro da minha candidatura. Na ocasião, por falta de experiência, eu tinha uma duplicidade de partidos. De partido? Uhum. Então, dupla filiação? Uma dupla filiação. E aí o juiz eleitoral da ocasião suspendeu a minha candidatura. Mas eu já estava fazendo a minha campanha. Infelizmente, né? Ele matou um grande político brasileiro. Pelo menos a gente tem desejos, né? A gente não sabe como é a coisa lá. Eu sempre brinco que o político, né, é igual o macarrão, né? Ele é duro até entrar na panela. Depois que entra na panela... Fica todo maleável. A Marina, nós vamos vendo aí a Marina. Depois que a Marina cresceu nas pesquisas, que ela viu a possibilidade de uma eleição, ela já deu uma amolecida. Já não é mais... Não é? E até já mudou o visual. Mas isso o Lula também fez, né? Lula chegou até Botox, a Dilma mudou toda... Justamente, é duro, é igual o macarrão mesmo, é duro, mas se entrar na panela muda tudo. Mas e aquela, tem uma questão na candidatura sua aí, tem uma questão de um cheque, como é que é aquele negócio? Foi agora a minha última tentativa, né? Na verdade eu não sou político não, sabe, Adilson? Eu sou um cara popular. Eu sou popular, sou amigo de todos. Então, as pessoas me confundem como político, mas eu não sou, porque eu enxergo a política de uma forma diferente, mesmo eu sendo um cara alegre, extrovertido, eu vejo a política como uma coisa muito séria, uma coisa mais de idealista do que de profissional. Uhum. E eu, a pedido do Carraro, do meu amigo Aloysio Mendes Andrade, acabei me candidatando a vereador na eleição passada, e eu não sabia nem qual partido eu era afiliado. Eu tinha uma simpatia, você está entendendo, pela candidatura do Marco Antônio na ocasião, e aí fui ter que ser oposição ao Marco Antônio, porque eu era afiliado num partido que era o PSDB. Olha que situação. Você era afiliado do PSDB? PSDB. Que era oposição ao PTB do Marco Antônio. Falei, gente, que situação, então eu tenho que ficar contra o Marco Antônio, eu estou pregando a candidatura do Marco Antônio. Aí procurei imediatamente o Marco Antônio, pessoalmente, fui lá, expliquei para ele. Ele, com a sua sabedoria, sua educação, entendeu perfeitamente, ficou triste, né, assim, naquele momento ali, mas eu fui respeitoso também com ele durante toda a campanha, respeitoso com ele e com o meu candidato que eu representava também. Mas, Adilson, eu fui um candidato fraqueza, rapaz. Mas ruim de voto. A história do cheque, rapaz. A história do cheque é o seguinte, eu vejo esse negócio de falar político, eu falei, poxa, eu não vou candidatar, porque... tem que fazer prestação de conta, é no banco, tem que ter conta bancária. Eu pensei assim, eu vou chegar lá no banco, o meu CPF não vai passar, que eu estou impedido de abrir conta no banco. Falei, é bom que aí eu não posso candidatar. Morreu a candidatura. Morreu a candidatura, eu falo para os meus amigos, ó, não posso porque tem que ter conta no banco. Ai, rapaz, eu vou lá no banco, feliz da vida, falei, vou ser negado aqui agora. Jogar em mim lá, Edilson, 5 talão de cheque, rapaz. Falei, eu não estou acreditando. A moça do banco falou assim, não, o senhor é político aqui vai levar os talão de cheque. Eu falei, mas como cidadão? Não, como cidadão comum aqui, o senhor não pode abrir mesmo não. Seu CPF não passa. Mas o senhor vai abrir aqui no CNPJ do político. 5 talão de cheque, Edilson. Olha como é as coisas no nosso país, rapaz. Eu posso candidatar, todo impedido de abrir uma conta bancária, mas se eu candidatar, os talões de cheque estão guardados lá em casa. Eu perguntei se havia necessidade de devolver para o banco, não havia essa necessidade, estão guardados lá em casa. Enquanto eu vida estiver, eu quero ver esses talões lá e pegar eles como uma lembrança triste do que se não deve fazer em política aqui no Brasil. Brincadeira, né? E como candidato, eu fui uma negação. Minha votação foi muito fraca, você está entendendo? Ruim de voto mesmo, sabe? Mas é porque eu penso assim, Adilson, eu penso que na política você deveria chegar e ter uma proposta, se apresentar uma proposta e os eleitores, que o povo julgar aquela proposta
acreditar nela ou não, eleger aquele candidato. Mas, infelizmente, não só aqui em Caratinga, mas no nosso país, a nossa política ainda é aquela política assistencialista. Aquele que promove o assistencialismo, as chances dele de eleição é muito grande, e aí ele fica descomprometido, né, com uma boa atuação. Né? É interessante, acaba de certa forma valorizando até a tendência de picaretagem de alguns, né, pelas aberturas de portas com tanta facilidade, né? E já um excesso de cobrança para o cidadão que é trabalhador, que é pai de família, que corre, os rigores da lei, para o outro as benesses do esquema. Impressionante, quando a gente vê aí os políticos ter o seu foro privilegiado, né, para ser julgado, né, nos seus crimes, né, que às vezes se cometem, você vê o cidadão comum ser julgado ali dentro do rigor da lei. Quando você vê o cara falar isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muita gente não acredita. Aquele que está lá impedido de abrir sua conta no banco, ou impedido de ir lá na loja fazer uma compra porque o nome está lá no SPC, no Serasa, né? E às vezes a circunstância levou o camarada àquilo. Já o político, ele já é bandido que gosta. Mesmo antes dele conseguir ser eleito, que para ser eleito tem que ter primeiro a aprovação do povo. Mesmo antes de que isso aconteça, as portas da economia já estão abertas para ele. Interessante. Né? Coisa terrível. Interessante. Quer dizer, vamos que eu, né, de uma forma irresponsável, quisesse usar essas folhas de cheques, sair distribuindo, comprando e não pagando, trocando aí no mundo da agiotagem que existe. Você está entendendo? Vamos que eu, de forma irresponsável, tivesse feito isso. Quer dizer, a política tinha me proporcionado chance de ser aí aquilo que você falou, que eu não sou, né, um estelionatário, você está entendendo? Então, eu penso que o rigor da lei tem que ser para todos. Tem que ser para todos. Lógico que os crimes, né, não são todos iguais, tem os crimes mais leves, então você tem que a dose tem que ser de acordo com o crime praticado. Mas quando a gente brinca, né, o bom é ser político, né, porque o político tem de tudo, né? Ele tem foro privilegiado, ele tem os bancos abertos para ele. Ele é tudo fácil. Jorginho, nós vamos um rápido intervalo, que o moço ali já fez sinal pra gente. Já? Já assinou, não tem jeito, é muito rápido. Nós vamos a um rápido intervalo, vapt-vupt mesmo, e voltaremos continuando. Jorginho tem umas histórias de futebol, vou perguntar agora no segundo bloco.